Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Fundamento de Vibrações, hoje com a nossa aula número 9. Então, relembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 8, a gente discutiu então sistemas de 1 grau de liberdade em vibrações livres e a gente viu a parte de sistemas com amortecimento viscoso. A gente viu que os sistemas eles podem estar classificados em 3 tipos, que a gente chamou então de subamortecido, que entre 0 e 1, superamortecido para Xi maior do que 1 e criticamente amortecido quando Xi era igual a 1. Os sistemas subamortecidos são de longe o caso mais interessante para a gente e o que a gente vai estar focando no restante da disciplina. Por sinal, se a gente não comentar nada daqui para frente, a gente vai assumir que o nosso sistema é subamortecido. Bom, dando sequência então ao conteúdo da disciplina, a gente segue agora e a gente discute um método de medição de amortecimento, que é o método do decremento logarítmico. De forma geral, os mecanismos de dissipação que a gente encontra em sistemas vibratórios, eles são bastante complexos e é muito difícil a gente conseguir modelar esses mecanismos de dissipação e conseguir prever qual que vai ser o amortecimento da nossa estrutura. Com isso, o que a gente acaba fazendo na prática é obter os dados de amortecimento a partir de medições, a partir de experimentos. Então a gente vê aqui então um desses métodos, então, que é o método do decremento logarítmico. Vamos supor então que a gente mediu a resposta vibratória de um sistema aqui subamortecido depois de a gente ter aplicado uma excitação na forma, por exemplo, de uma martelada que a gente usa muito na prática. Então, se o nosso sistema é subamortecido, a gente vai esperar que ele oscile e decaia com o tempo, que nem a gente pode ver aqui no nosso gráfico. A ideia, então, é a partir dessa medição determinar o amortecimento do nosso sistema. Para isso, a gente pega, então, os 2 primeiros pontos de máximo aqui, cujo valor vai ser, então, x1 e x2, que acontecem nos instantes de tempo t1 e t2, respectivamente. Como esses estão associados a um período de oscilação, t, a gente conclui então que T2 nada mais é do que T1 mais esse período t. Se a gente fizer a razão entre x1 e x2, e assumindo lá aquela nossa resposta de um sistema subamortecido que a gente tinha definido antes, onde então x1 nada mais é que x para t igual a t1 e o x2 é x de t igual a t2. Então, substituindo a nossa expressão, a gente vai ter que x1 nada mais é que x, n a menos que si, ômega n t1, cosseno de ômega t t1 menos φ. E o x2, então, vai ser x, n a menos que si, ômega n t2, cosseno de ômega d t2 menos φ. Como eles estão associados à mesma curva, o x é o mesmo, eu posso cortar. Na sequência, a gente pode substituir, então, o t2 por t1 mais t. Substituindo lá, a gente vai ver que essa primeira parte da nossa exponencial, o e na menos que si ômega, ômega nt1, eu posso cortar com a parte de cima. Com relação ao termo do cosseno, apareceu ali um ômega dt. Mas se a gente lembrar, t é igual a 2π sobre ômega d, ou seja, vai cortar com aquele ômega d, e aquele termo nada mais é que 2π. Mas no caso do cosseno, se eu somar 2π no meu argumento, eu estou dando uma volta e voltando para o mesmo ponto. Então eu concluo que o termo do cosseno de cima, no numerador, é igual ao termo do cosseno do denominador e a gente pode cortar também. Então no final sobra então x1 sobre x2 igual a e na xi ômega nt, eu tirei o sinal de menos que eu joguei ele para cima. Por último, a gente tem também que o ômega d é ômega n raiz de 1 menos que si quadrado. E se eu substituo isso dentro da nossa exponencial, a gente acaba cortando o ômega n, e sobra então e na 2πxi sobre raiz de 1 menos que si quadrado. Aplicando então o logaritmo natural nessa expressão, que a gente vai chamar aqui de delta, que seria então igual a ln, logaritmo natural de x1 sobre x2, vai cortar a nossa exponencial e sobra então 2πxi sobre raiz de 1 menos que si quadrado. Esse delta é o que a gente vai chamar de decremento logarítmico. E na sequência a gente pode isolar o xi, e a gente chega na expressão então que xi é igual a delta sobre raiz de 2π ao quadrado mais delta ao quadrado.
Então, qual que é a ideia do método aqui, gente? A gente obtém x1 e x2 a partir de dados experimentais, calcula o decremento logaritmo delta e, consequentemente, consegue calcular o xi. No caso de sistemas com baixo amortecimento, a gente vai ter que aquela nossa raiz de 1 menos xi quadrado é aproximadamente 1. Consequentemente, então a gente diz que o nosso delta é aproximadamente 2πxi, né? Ou seja, xi é igual a delta sobre 2π. Então essa é uma forma rápida se a gente não quiser recorrer àquela expressão anterior envolvendo aquela raiz e calcular o xi a partir do delta aí de uma forma mais rápida. Uma outra questão envolvendo sistemas com baixo amortecimento é que a gente pode acabar tendo uma diferença pequena entre dois máximos sucessivos, né? Se a nossa amplitude vai cair pouco, né, com o tempo. E essa diferença pode ficar dentro, então, da nossa incerteza de medição. Então, a opção que se usa é utilizar máximos não sucessivos, ou seja, espaçados não de um período, mas de n períodos, onde n aqui um número inteiro. Nesse caso, a gente pode mostrar que a expressão do decremento logaritmo delta fica igual a 1 sobre n, logaritmo natural de xi, né, o máximo que a gente está trabalhando, e xi mais n, né, o máximo que está espaçado de n períodos desse primeiro máximo. E essa expressão é igual a 2πxi sobre raiz de 1 menos xi quadrado, que nem a gente tinha antes, né? Então a única coisa que muda vai ser a forma como eu calculo o delta, vai aparecer aquele 1 sobre n. Por último, gente, a gente pode dizer que o método de decremento logaritmo ele nada mais é do que uma forma de eu ajustar o meu modelo viscoso, né, de acordo com o mecanismo de dissipação que a gente tem presente, né, aproximar ele pelo modelo viscoso. Na sequência, a gente pode ver então um exemplo de aplicação do conceito aí de decremento logarítmico. Vamos considerar então o caso da suspensão de uma moto. Né? A gente está interessado no comportamento da suspensão dianteira da moto. Tá? Então é óbvio que a suspensão dianteira da moto é um sistema relativamente complexo, né? A gente vai ter rigidez associada ao pneu, né? Ao próprio o amortecimento intercorrente do amortecedor e a massa, né, desses diferentes elementos. Mas, de uma forma geral, a gente vai aproximar todo esse nosso sistema complexo, né, de a suspensão dianteira da moto, como sendo, então, um sistema de 1 grau de liberdade, né, com massa m, rigidez k e amortecimento, dado, né, constante amortecimento c. E a gente está interessado no deslocamento vertical x de t desse nosso sistema. Bom, o que o nosso exemplo dá aqui, né? Então, ele nos diz que a nossa massa m, que a gente está considerando para a suspensão dianteira, é igual a 200 kg e que a gente vai assumir o nosso sistema como sendo subamortecido. E a gente está interessado em determinar qual que é a constante K, né, a constante rigidez da mola, né, equivalente para o nosso sistema, e o amortecedor, a constante amortecedor C. Para isso, a gente sabe que a gente quer um período igual a 2 segundos, né? E a gente quer que o deslocamento se reduz a 1/4 a cada meio ciclo. Bom, essa última afirmação a gente pode então concluir se a cada meio ciclo eu caio a 1/4, né, se eu tiver um ciclo inteiro eu vou cair a 1/16, ou seja, nosso x2 é igual a x1 sobre 16. Automaticamente então a gente pode calcular o delta, né? O delta era ln de x1 sobre x2, ln de 16, e o nosso delta aqui fica igual a 2,77. Tendo delta, a gente pode calcular que sim, então a gente puxa aquela expressão que a gente viu anteriormente, né, que se é igual a delta sobre raiz de 2π ao quadrado mais delta ao quadrado, substituindo o valor de delta, a gente chega num valor de xi de 0,404. Na sequência, a gente pode puxar a nossa expressão para o período, igual a 2π sobre ômega-d, onde ômega-d, então, é ômega-n raiz de 1 menos xi quadrado. Como a gente, então, tem o xi, né, e tem o período, se a gente inverter a expressão, a gente chega que ômega-n é 2π sobre o período vezes 1 menos xi quadrado. E substituindo os valores, a gente chega, então, numa frequência natural, ômega-n, de 3,43 radianos por segundo. Puxando a expressão para a frequência natural, né, ômega-n igual a raiz de k sobre m, isolando k, a gente tem que k é igual a m vezes ômega-n ao quadrado, onde a gente tem m ômega-n. Substituindo, a gente chega então numa constante de rigidez igual a 2.358,3
Newton por metro. Por último, a gente tem que Xi é igual a C sobre 2m ômega n. Novamente, né, isolando o C, a gente chega em 2m ômega n Xi e substituindo os valores, a gente chega num valor de 554,4 newton segundo por metro para a nossa constante de amortecimento viscoso, que eram então os dois objetivos aqui principais do exemplo. Bom, gente, na sequência a gente pode falar de um outro modelo de amortecimento. Até agora a gente estava lidando só com o modelo viscoso. E esse outro modelo que a gente dá uma discutida agora é o modelo de amortecimento de Coulomb, ou atrito seco. A ideia desse modelo de amortecimento é a gente representar a dissipação devido ao atrito seco entre superfícies, né, que a gente encontra em várias estruturas. O que caracteriza principalmente esse modelo de amortecimento é que a nossa força de amortecimento é proporcional à normal e ela passa a ser uma constante, né, mas de sentido variável, né, sendo sempre oposto ao movimento. Então a gente considera aqui então um sistema de 1 grau de liberdade, né, rigidez K e massa M, onde a gente tem a massa M deslizando sobre uma superfície, né, e a gente considera ali a presença de atrito seco. E a gente está interessado no movimento lateral x de t da nossa massa. A gente segue a mesma sequência que a gente seguia antes, né, para achar a equação do movimento. Né? Definimos então aqui o diagrama de corpo livre. Inicialmente a gente assume aí x maior que zero e x ponto maior que zero. Então a gente vai ter a nossa força de mola, né, puxando a massa de volta para a posição de equilíbrio, igual a kx. E a gente vai ter também a nossa força de atrito aqui, igual a μ dn, onde esse μ d é o nosso coeficiente de atrito dinâmico, certo? E n anormal igual a força-peso aqui, igual a mg. Bom, gente, se a gente considerar o caso onde a nossa velocidade é negativa, né, como é que fica o nosso diagrama de corpo livre? Né? Bom, a nossa força de mola continua sendo kx, né, mas nesse caso a nossa força de atrito, que é oposta ao movimento, vai estar na outra direção, né, no sentido positivo, né, igual a μ d vezes a normal. Bom, se a gente aplicar a segunda lei de Newton para o nosso primeiro diagrama de corpo livre, no primeiro caso, né, somatório de forças é igual a mx dois pontos, e vai aparecer então mx dois pontos mais fd mais kx igual a zero. Já no segundo caso, né, aplicando novamente a segunda lei de Newton, a gente vai acabar com mx dois pontos menos fd mais kx igual a zero. E a pergunta então é como trabalhar, então a gente tem duas equações do movimento, né, diferentes. Bom, a gente pode juntar essas equações do movimento utilizando, né, o que a gente chama de uma função sinal. Nesse caso, a gente vai ter que mx dois pontos mais fd sgn de x ponto mais kx, onde esse sgn de x ponto, essa função sinal, ela vale 1 para x ponto maior que zero e menos 1 para x ponto menor que zero. Bom, gente, essa é uma equação diferencial não linear em função dessa função sinal que está aparecendo ali na equação do movimento. Em geral, as funções não lineares vão ser mais complicadas de resolver. Essa, em particular, ela não é tão complicada porque ela permite uma solução por intervalo. Né? A gente não vai resolver ela especificamente, mas a gente está interessado em mostrar aqui o comportamento da resposta do sistema quando a gente tem atrito seco. E a principal característica é que a gente vai ter, obviamente, a nossa oscilação vai estar decaindo em função do amortecimento, mas esse decaimento deixa de ser exponencial, que era o que a gente tinha no modelo viscoso, e passa a ter um decaimento linear, aqui dado por essa linha tracejada em amarelo. E por último, né, uma outra característica é que, em geral, esse sistema ele não para no equilíbrio, mas ele vai parar num ponto, né, um pouquinho fora do equilíbrio, que seria associado ao máximo, ao primeiro máximo que acontece, que é menor, tá, do que o valor μe, aqui o coeficiente de atrito estático, n sobre k. Né? Nesse ponto, a força de mola não consegue vencer a força de atrito estático e o nosso sistema para. A gente vai ver também, então essas são as duas principais características aqui do modelo de amortecimento por atrito seco ou de Coulomb. A gente vai ver outros modelos de amortecimento mais à frente também. Bom, pessoal, com isso a gente fecha aqui então o conteúdo do nosso capítulo 2. Tá?
e a gente continua então o capítulo 3, né, onde a gente vê então a questão de movimento, de vibração forçada, tá, nas nossas próximas aulas. Até lá!